Olá, internautas da Jovem Pan Online, seja muito bem-vindo ao Espaço Online de hoje, que vai tratar de um tema que interessa a boa parte da população. Nós sabemos que os brasileiros ainda sofrem muito com o problema de ronco e apneia. E hoje nós vamos tirar as nossas dúvidas com o nosso convidado, um especialista no assunto, o Dr. Jamal Azan. Ele que é otorrinolaringologista do Hospital Lefort, aqui de São Paulo, e que hoje vai falar sobre este tema que interessa a todos nós. Doutor, muito obrigado pela sua presença. Uma boa tarde. Boa tarde, obrigado. Espero que todos aproveitem bastante as informações. Doutor, uma porcentagem grande da população ainda sofre com esses dois problemas? Sim, a população estimada nos Estados Unidos de roncadores de apneia chega a 18 milhões de pessoas. No Brasil a gente não tem esse número exato, mas a gente sabe que uma parcela muito grande da população tem ronco e apneia do sono e subestima este problema, subestima o ronco, acredita que é normal ou que quando está cansado e que na verdade necessita de uma busca porque é uma doença. No caso do ronco especificamente, doutor, é interessante que ele pode atingir até crianças, né? Sim, ronco é um sintoma que não é normal. Isso é importante ficar claro. Ronco não é normal. A criança que ronca todos os dias, aquela criança que dorme de boca aberta, tem um sono muito agitado, se vira na cama, essa criança pode ter algum tipo de obstrução respiratória, como uma adenoide, que é conhecida como carne esponjosa, amígdalas grandes, ela pode ter inúmeras alterações, um quadro alérgico, rinite alérgica, que podem levar à obstrução respiratória. Essa obstrução leva ao ronco, que leva à apneia. Deve ser pesquisado, tanto em adulto quanto em crianças, todo o quadro de ronco persistente. No caso de criança, talvez o próprio posicionamento ao dormir pode levar ao ronco, ou justamente tem essa ligação com as obstruções das vias aéreas, como o senhor comentou? Quando o ronco está relacionado a uma posição exclusiva para dormir, ou eventualmente o ronco não é todo dia, como eu disse, a criança foi numa festinha, alguma coisa, não é de se preocupar. Mas a pessoa que tem o problema do ronco, ela ronca todos os dias. Então, se ela roncar todos os dias naquela posição, ou se tiver... eu sempre pergunto para os pais se dá para ouvir da porta do quarto. Então, não é aquele ronquinho, não, é ronco alto mesmo. Isso é muito comum em criança. Agora, doutor, as pessoas costumam dizer que o ronco está muito associado ao ganho de peso. Uhum. No caso, esse fator é um dos principais, no caso do ronco ou não? Sem dúvida nenhuma, o ganho de peso é um dos principais fatores geradores de ronco e apneia, em função da deposição de gordura na garganta e nas regiões do pescoço também, né? A questão muito importante é que a maioria das vezes a gente culpa o excesso de peso pela geração do ronco, mas muitas vezes, se o ronco estiver associado, o que é a grande maioria, à apneia do sono, que é uma doença, a apneia do sono gera alterações endocrinológicas, hormônios durante o sono, e esses hormônios alterados geram o sobrepeso e a obesidade, que piora a apneia do sono, então gera-se um ciclo. Muitas vezes a pessoa fala assim, olha, eu não como tanto, mas o peso está aumentando muito, desproporcional à alimentação. E muitas vezes isso é um problema endocrinológico, não é alimentar. E esse problema endocrinológico pode ser gerado pela apneia do sono. Nós vamos falar já também sobre a apneia, doutor, mas para a gente poder entender um pouquinho mais ainda a respeito do ronco. Além do ganho de peso, que outras causas podem estar por trás do surgimento dessa doença? Uhum. Olha, o ronco, ele pode... ele está, na grande maioria das vezes, relacionado à apneia do sono. Ou ele já acompanha a apneia do sono, que é uma doença, como eu disse, ou ele é um sintoma inicial
de evolução da doença da apneia do sono. Hoje, nós reconhecemos o ronco como um problema, não é só um barulho. Aliás, é muito interessante a característica do ronco, pelo fato do ronco fazer barulho, é algo muito importante para essa doença, porque é um dos principais alertas que essa doença dá para nós. Então, assim como a febre, por exemplo, você mede a temperatura e a temperatura está alta, no caso do ronco, o sinal que a gente tem é o barulho. Então, isso é algo que chama muito a atenção e, mais uma vez, eu repito, deve ser valorizado. Aproveitando justamente essa questão que o senhor colocou agora, nós somos as ruas da cidade, perguntamos a algumas pessoas com relação ao ronco, se isso pode atrapalhar ou não, inclusive o relacionamento. Vamos às respostas? O ronco atrapalha muito qualquer relacionamento. As pessoas se sentem muito incomodadas com o barulho, com o susto, principalmente quando o parceiro tem uma apneia, por exemplo. Isso é muito prejudicial e prejudica o relacionamento dos dois. Eu acho que sim, pode atrapalhar o relacionamento desde que não tenha um tratamento, né? Doutor, o problema é sério. O problema é muito sério, porque a realidade é que hoje, tanto o homem quanto a mulher está trabalhando durante o dia, então precisa de uma boa noite de descanso, uma boa noite de sono. E muitas vezes o marido ou a mulher roncando atrapalha muito essa pessoa para dormir. Então, por várias vezes, a gente vê discussão mesmo de casal, né? Discussão em relação ao ronco, e muitas vezes inúmeros pacientes vão dormir na sala ou vão dormir em outro quarto para não incomodar a esposa. Isso é algo muito comum, né? Só que isso é um problema conjugal, isso é um problema do casal, então tem que se tratar a doença para evitar inclusive esse tipo de problema, né? Agora, muito interessante essa colocação que foi feita em relação à apneia, né? Então ele fala assim que o ronco atrapalha muito, mas se ele não atrapalhasse, não se buscaria uma solução, né? Doutor, falando especificamente sobre o ronco ainda, existe algum tratamento específico para esse problema? Os pacientes que têm exclusivamente ronco e não têm apneia do sono, eles são um percentual muito pequeno. Mas nós temos tratamentos sim, desde tratamentos cirúrgicos até tratamentos como o uso de um equipamento, que a gente vai falar mais direcionado ao tratamento de apneia do sono, que esse equipamento chama-se CPAP, mas a maioria das vezes o ronco em si, por não ser uma doença, em geral não existe muito, quando não há apneia, óbvio, né? Então, aí não existe muito investimento nisso. Claro que existem experimentalmente hoje injeções que se dão no palato, no céu da boca, para enrijecer um pouquinho e diminuir a vibração do palato, mas ainda não é algo definitivamente aceito pela medicina. Dá para se falar em cura do ronco, doutor? Sim, sem dúvida nenhuma. Em muitos casos, sim. Nós conseguimos a cura do ronco, principalmente em crianças, né? As crianças que têm amígdalas grandes, o adenoide, que é a carne esponjosa muito grande, as crianças simplesmente param de roncar a partir do mesmo dia da cirurgia, em geral, a maioria das vezes, a partir do próprio dia da cirurgia. Então é uma desobstrução, existe sim. Hoje nós estamos falando sobre ronco e também apneia do sono com o Dr. Jamal Azan. Ele é otorrinolaringologista do Hospital Lefort aqui de São Paulo. Se você quiser conhecer um pouco mais a respeito deste trabalho, você pode consultar este site que aparece aí no seu monitor, o www.leforte.com.br. Lembrando que as nossas redes sociais, as nossas mídias sociais também estão abertas. Caso você queira encaminhar alguma pergunta para o nosso convidado, você pode fazê-lo tanto através do nosso portal no Facebook, quanto também no Twitter. Os contatos aparecem também no seu monitor. No próximo bloco a gente volta a conversar com o nosso convidado a respeito do tema de hoje. Daqui a pouco voltamos. Até já.
De volta aqui no Espaço Online, hoje nós estamos falando sobre ronco e também a apneia do sono. Quem está conosco é o Dr. Jamal Azan, ele que é otorrinolaringologista do Hospital Lefort aqui de São Paulo. E hoje está tirando as nossas dúvidas sobre o assunto. Se você também tiver alguma pergunta, você pode encaminhá-la através do nosso portal Jovem Pan Online, através da internet, também pelo nosso Twitter, que são os canais de contato conosco e que nos ajudarão a responder as suas dúvidas também. Doutor, nós falamos bastante sobre ronco, vamos falar um pouco sobre a apneia do sono, mas queria antes que o senhor acompanhasse uma pergunta que veio das ruas. Vamos lá? Eu ronco. Como é que eu fico sabendo se isso é problema de apneia? Sim, todo paciente que tem uma queixa de ronco ou de apneia ou das consequências de ronco e apneia, que a gente pode esclarecer um pouco melhor, precisa ser investigado, precisa fazer um exame para saber se ele tem ou não tem a doença que chama-se apneia do sono. Então, esse exame chama-se polissonografia. A polissonografia é aquele exame no qual a pessoa, o paciente, dorme no laboratório do sono. Inclusive, nós temos algumas imagens também referentes a isso, doutor. A criança fazendo o exame, monitorizada, você vê que ela pode brincar, mesmo o adulto ele pode se movimentar durante o exame, ele pode, essa imagem mostra muito bem, ele pode se virar de lado, pode dormir de um lado do outro, pode dormir de barriga para cima, então os fios são longos, os fios não incomodam tanto. Então, a polissonografia é um exame que muitas pessoas acreditam que não vão dormir, que é impossível, eu não vou conseguir dormir no laboratório. Consegue sim, porque os fios são muito fininhos, incomodam na verdade muito pouco. E em geral a pessoa consegue dormir. Durante esse sono, então, estará sendo monitorizado o eletroencefalograma, o eletrocardiograma, a função respiratória, a oxigenação do sangue, as paradas ou não respiratórias que podem constituir apneia, se for uma parada acima de 10 segundos, e sendo a apneia, quantas apneias essa pessoa tem por hora, além do número de apneias por hora, se essas apneias estão acompanhadas de alteração na oxigenação do sangue ou no ritmo cardíaco, porque a apneia também pode dar complicações no coração. Agora, doutor, existe um tempo considerado para ser uma apneia, ou seja, você tem que ficar quantos segundos sem respirar para que os médicos considerem que seja realmente essa doença? Os índices aceitos hoje são, para que eu qualifique a parada respiratória como apneia, ela deve ter uma duração maior que 10 segundos e, para que seja uma doença, a pessoa tem que ter mais que 5 apneias por hora de sono, 5 ou mais, ou seja, 5 paradas respiratórias por hora de sono. Ou seja, durante a noite, se a pessoa tem uma apneia muito leve, dormiu 8 horas, ela teve 40 paradas respiratórias que são uma doença, que são um problema. E aí, realmente, como foi mostrado, a esposa não aguenta também, né? Porque faz muito barulho mesmo, né? Doutor, todas essas paradas, quando repetidas ao longo de muitos anos, podem levar à morte? Sim, sem dúvida nenhuma. A doença apneia do sono, ela pode levar principalmente a alterações cardiovasculares, como a hipertensão arterial. Muitas pessoas, a gente olha e a pessoa, ela não tem um perfil de hipertensão, a pessoa não tem história familiar de hipertensão, a pessoa não tem hábitos alimentares ruins, mas tem pressão alta, jovens de 35 anos, 40 anos com pressão alta. Muitos deles é por apneia do sono. Além disso, existem as arritmias cardíacas, inclusive parada respiratória e morte. Isso é algo que pode acontecer pela doença apneia. Doutor, e quais são as principais causas desse problema? Ok, a causa da apneia,
A apneia do sono é uma doença respiratória, é uma doença que gera um problema na respiração e é uma doença obstrutiva, ou seja, existe uma região que é na garganta e essa região ela colaba, ela fecha durante o sono. Então, aqui para a gente poder explicar um pouquinho melhor, vamos ver aqui. Então, aqui tem a boca, a língua, né? Essa região aqui é a região onde existe o colabamento. Ou seja, aqui que é o céu da boca, aqui é como se fosse a campainha, cai para trás, isso vem para trás, a língua vem para trás, essas estruturas colam uma na outra e a pessoa não consegue respirar nem pela boca, nem pelo nariz. Aqui é o local onde existe a obstrução. Essa obstrução pode ser causada por uma contração da musculatura, existe um distúrbio neuromuscular durante o sono que fecha essa musculatura e também por questões como o sobrepeso, a obesidade, que deposita gordura nessa região, estreitando então a passagem, amígdalas, aqui a região da adenoide, problemas de nariz, mas a obstrução é nessa região, é na garganta. Nossa, que interessante, doutor. Interessante mesmo e preocupante, né? Por todas essas questões que o senhor colocou e a obstrução dessa passagem de ar, a gente consegue ter uma ideia melhor da gravidade do problema, inclusive, né? Sem dúvida. E para que quem nos assiste tenha um pouco melhor essa noção do que é essa contração, é como se você fizesse isso aqui, ó. Você tampa a sua garganta. É isso que acontece durante o sono. Existe uma contração dessa musculatura e a pessoa não consegue nem inspirar, nem expirar. Então ela fica parado. E quando o ar volta, tem aquela puxada de ar bem forte, né? Que é o que em geral assusta os parceiros, marido ou mulher. Então o que acontece? A pessoa para de respirar. Às vezes a outra pessoa vai lá, balança com medo, é verdade, isso acontece. E aí, quando ela volta tão desesperada e algumas vezes essas pessoas acordam no episódio de apneia. E essas pessoas queixam de uma sensação de morte, porque ela ficou parada e não conseguia respirar. Quando puxa o ar, é algo muito difícil. Realmente a apneia, ela precisa ser investigada. Hoje nós estamos conversando com o Dr. Jamal Azan, que é otorrinolaringologista do Hospital Lefort aqui de São Paulo. Se você quiser conhecer um pouco mais sobre esse trabalho, você pode consultar este site que aparece aí no seu monitor, www.leforte.com.br. No próximo bloco, a gente ainda vai conversar um pouco mais sobre tratamentos, inclusive para a apneia do sono. Espero que você continue conosco. Até já.